Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre regra de 3. Isso é um mundo que se abre na sua cabeça de agora em diante. Por quê? Milhares de coisas dá pra gente resolver por regra de 3. Tem gente que vai para uma prova do Enem, por exemplo, falando assim, se eu souber regra de 3, eu tenho como resolver metade da prova. E isso é mais ou menos verdade. Tem muita coisa que dá para resolver por regra de 3, mas isso é muito perigoso. A gente tem que saber quando pode e quando não pode usar. Tá beleza? Então vamos lá. Regra de 3. A gente tem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Nesse momento a gente vai falar de regra de 3 simples. Num outro vídeo a gente fala com calma de composta. Beleza? A regra de 3 ela é dita simples quando ela envolve apenas duas grandezas. E você sabe o que significa a palavra grandeza? Você sabe se isso aqui é uma grandeza e isso aqui não é uma grandeza? Grandeza são coisas que a gente pode medir. Por exemplo, o tempo é uma grandeza. Existe o relógio para a gente medir o tempo, certo? Pressão sanguínea é uma grandeza, porque existe um aparelhinho para medir pressão. A sua idade é uma grandeza, a sua altura é uma grandeza, o seu peso é uma grandeza. Isso é grandeza. A sua paciência não é uma grandeza. Apesar de em alguns momentos você falar que está com a paciência pouca, está sem paciência, com muita paciência, certo? Então, grandeza é tudo que pode ser medido. E quando a gente envolve duas grandezas, a gente consegue montar isso através de uma regra de 3, certo? Então vamos lá, olha aqui, ó. Isso aqui é o preço, é dinheiro, isso daqui é número de pães. Se eu disser para você que com 60 centavos de dinheiro eu compro um pãozinho, com R$ 7,20, quantos pãezinhos eu compro? Você está vendo que essas grandezas elas se relacionam de alguma maneira? Consegue na sua cabeça pensar que quanto mais dinheiro você tem no bolso, mais pãezinhos você compra. O número de pãezinhos que você compra é proporcional ao dinheiro que você tem no bolso. Deu para sacar isso? Isso é uma regra de 3. E a gente resolve de uma maneira muito simples. A gente multiplica cruzado. Então aqui, ó, 0,6, ou 60 centavos, né? Vezes x, 7,20 vezes 1. Está aqui, ó. Tudo que estiver multiplicando de um lado da equação e você passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, certo? Então está aqui, ó, 0,6 ou 0,60, tanto faz. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Então eu posso esquecer esse zero, fica 72 sobre 6. Isso dá quanto? 12. Significa que com R$ 7,20 eu consigo comprar 12 pãezinhos. Só que a gente não pode pensar que tudo são flores, que tudo é fácil desse jeito, certo? Tem um probleminha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Presta atenção. Quando a gente envolve relações entre grandezas, no livro você vai achar isso como grandezas proporcionais. Tá legal? As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pronto, professor. Tudo que era fácil, acaba rápido, né? É verdade. Só que você tem que pensar que se você souber isso, você vai continuar achando as coisas fáceis. Você só tem que ter um processo de avaliação. Vem cá. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que possuem o mesmo comportamento, onde uma grandeza se comporta da mesma maneira que outra. Vou te dar um exemplo. Aqui atrás. Ó. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais pãezinhos eu posso comprar. Você percebeu que quando eu cresci essa grandeza também cresceu por consequência? Vamos fazer o contrário. Quanto menos dinheiro eu tenho, menos pãezinhos eu posso comprar. Percebeu que, de novo, elas tiveram o mesmo comportamento? Eu diminuí uma grandeza e a outra, por consequência, também diminuiu. Diretamente proporcional não quer dizer com crescer. Não, quer dizer com ter o mesmo comportamento. Então, se as duas crescem ou se as duas decrescem, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E a gente escreve isso dessa maneira. Se essa grandeza cresce e essa cresce, elas são diretamente proporcionais. Ou, se essa grandeza diminui e essa, por consequência, diminui também, elas são diretamente proporcionais da mesma forma. Ah, professor, entendi. Então, inversamente proporcionais é quando acontece o inverso, não é? Isso aí. Pensa, você está construindo uma piscina para o verão está chegando aí e você está construindo uma piscina no quintal da sua casa. Se tem 2 trabalhadores construindo a piscina, sua piscina fica pronta em 1 semana. Se você botar 5 pessoas trabalhando para construir a piscina, sua piscina vai ficar pronta em mais tempo ou em menos tempo? Pensa. Menos tempo, né, pessoal? Mais pessoas trabalhando,
menos tempo a sua piscina fica pronta. São grandezas que quanto eu cresço uma, a outra diminui. Concorda? Outra coisa, você vai dirigindo da sua casa até o trabalho. Ou você, ou Uber, ou táxi, ou seu pai, enfim. Você vai dirigindo. Numa velocidade de 60 km por hora e você demora 10 minutinhos. Se um dia você for dirigindo a 100 km por hora, o que eu fiz com a velocidade? Aumentei. Você vai chegar em mais tempo ou em menos tempo? Menos tempo. Então, velocidade e tempo são grandezas que acontecem comportamentos inversos. Você concorda comigo? Salvo algumas variáveis de física, como velocidade, se é constante, se não é constante, se o movimento é retilíneo, é circular. Esquece isso da física. Vamos pensar só em análise de grandezas. Você entendeu que quanto maior a velocidade, menor é o tempo para chegar num local? Deu para entender isso? Então, aí a gente tem um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais esse aqui cresce, esse aqui diminui. E se eu fizesse o contrário? Se eu pegasse a velocidade e diminuísse, vou dirigir hoje a 20 km por hora, você vai demorar mais tempo para chegar no trabalho. Então, se é o contrário, se eu diminuísse uma grandeza, a outra, em consequência, faz o contrário, aumenta, certo? Então, já que agora a gente tem na cabeça o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais, vamos ver, em regra de 3, como a gente faz para calcular uma e outra. Se liga aí.